Bom dia mais uma vez. O pessoal que está lá atrás, se quiser entrar agora, tem bastante lugar aqui no meio, aqui à minha esquerda, aqui na frente. Fique à vontade para entrar. Nós temos então feito a nossa série sobre os heróis da fé e tem sido uma série desafiadora. E hoje não seria diferente, porque cada um dos heróis que temos estudado nos desafia de uma forma diferente, foram usados de formas diferentes, exercitaram a sua fé de forma diferente. E hoje nós vamos falar de um muito conhecido, que é Estevão, conhecido também como o primeiro mártir, né, da palavra de Deus no Novo Testamento, aquele que morreu apedrejado. E quando a gente olha para a galeria de homens e de mulheres, né, que marcaram a história do povo de Deus na sua palavra, frequentemente a gente busca exemplos de homens que fizeram grandes coisas. E como nós já vimos, a Bíblia também se preocupa em registrar aqueles que não são tão conhecidos assim, mas que exercitaram a fé de alguma forma. E hoje nós vamos falar de Estevão, que, como eu falei anteriormente, é o primeiro mártir da igreja cristã, e a Bíblia nos apresenta esse herói cuja maior vitória não foi escapar da morte, né? Como nós sabemos, ele foi apedrejado até morrer, mas sim como ele enfrentou este momento crítico na sua vida. Estevão, ele não era um dos 12 apóstolos ali que Jesus escolheu para estar com ele, mas ele foi lá em Atos 6 escolhido para servir as mesas, né? Lembram que as mulheres que estavam ali tendo alguns problemas de não receber o alimento, aquelas coisas todas, eles fazem ali uma eleição de alguns homens para servir então as mesas para que os apóstolos não precisassem ficar fazendo isso e pudessem se dedicar ao ensino, à oração, enfim. E Estevão está entre esses homens, e lá no capítulo 6, versículo 5 de Atos, ele é descrito como um homem de fé e cheio do Espírito Santo. Esse é o Estevão, é a credencial que a Bíblia nos dá de Estevão. E a sua vida, então, nos ensina que a fé verdadeira, ela não é só um recurso que nós temos para viver uma vida melhor aqui, mas que ela é uma espécie de âncora que nos mantém firmes quando as coisas ao nosso redor estão aparentemente fora do controle, quando as coisas na nossa vida se tornam difíceis. Estevão nos mostra que a fé é essa âncora que mantém o nosso navio no lugar onde deveria estar, apesar das coisas parecerem que estão fora de controle. Então, se você ainda não abriu a sua Bíblia lá em Atos 7, vamos ler os versículos 54 até o 60. Diz assim, então, a palavra de Deus. Atos 7, 54 ao 60. Ouvindo isso, ficaram furiosos e rangeram os dentes contra ele. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, levantou os olhos para o céu e viu a glória de Deus e Jesus em pé à direita de Deus. E disse: Vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à direita de Deus. Mas eles taparam os ouvidos e, dando fortes gritos, lançaram-se todos juntos contra ele. Arrastaram-no para fora da cidade e começaram a apedrejá-lo. As testemunhas deixaram seus mantos aos pés de um jovem chamado Saulo. Enquanto apedrejavam Estevão, este orava: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então caiu de joelhos e bradou: Senhor, não os consideres culpados deste pecado. E tendo dito isso, adormeceu. E o versículo 1 do capítulo 8 cabe muito bem aqui, porque há um personagem muito importante que aqui passa quase desapercebido. E Saulo estava ali consentindo na morte de Estevão. O texto começa dizendo que, ouvindo isso, ficaram furiosos e rangeram os dentes contra ele. É uma reação muito forte, né? Ficaram furiosos com Estevão, começaram a ranger os dentes contra ele e literalmente avançaram sobre Estevão. Então a gente precisa entender o porquê que isso aconteceu, por que eles ficaram tão furiosos aí. E você pode ir passando os olhos enquanto eu contextualizo no capítulo 7 o porquê que Estevão foi apedrejado. Ele foi levado perante o Sinédrio
sob uma falsa acusação de ter blasfemado contra o templo e também contra a lei de Moisés. Essa era a acusação. Estevão não tinha feito isso, mas, mais uma vez, os fariseus, outros mestres da lei, estavam acusando ele de que ele estava blasfemando contra Moisés e contra o templo, que era um pecado muito sério, né, para os judeus. E a defesa que Estevão faz perante o Sinédrio ocupa todo o capítulo 7. Então, eu, inclusive, recomendo que você, quando tiver um tempinho, leia todo o capítulo 7, porque é uma defesa absolutamente completa que ele faz ali. Estevão vai caminhando de José até Moisés, dizendo que o povo, vez após vez, rejeitou aquilo que Deus queria ensinar para eles, rejeitou aquilo que Deus estava alertando a respeito do pecado, de se voltar para Deus, e ele vai falando de José até chegar em Moisés, e por fim, então, ele diz que eles haviam crucificado o justo, que era Jesus Cristo, aquele que era o Messias. E ao ouvir isso, então, eles rangem os dentes, fecham a cara e avançam sobre Estevão. Até então estava assim, todos estavam bravos com Estevão, mas não a ponto de avançar sobre ele. Então, quando Estevão fala sobre que eles eram culpados de ter matado Jesus, né, o justo, e dizer que eles eram obstinados de coração e de ouvidos, que eles resistiam ao Espírito Santo, então esses homens, de fato, mostram isso na prática e avançam sobre Estevão. Então, nós temos aqui nesse texto 3 aspectos dessa fé de Estevão que nós precisamos olhar mais atentamente, que vão certamente nos desafiar nessa manhã. Nós temos a aprender pelo menos 3 lições aqui com essa fé demonstrada num momento tão crítico da sua vida aqui por Estevão. Mas, obviamente, que nós precisamos, antes de entrarmos no texto, da nossa rima, que senão eu sei que vocês ficam perturbados, né, ansiosos. E a nossa rima diz o seguinte: Estevão enxergou o céu aberto enquanto a terra o condenava, e morreu como Cristo, perdoando quem o apedrejava. Certo? A primeira verdade que nós temos aqui, então, é justamente esta fé que enxerga a glória de Cristo. Está aí nos versículos 55 e 56. O texto nos diz que Estevão, cheio do Espírito Santo, mais uma vez, isso já havia sido dito a respeito dele no capítulo 6, um homem de fé e cheio do Espírito Santo. Estevão, cheio do Espírito Santo, levantou os olhos para o céu e viu a glória de Deus e Jesus em pé à direita de Deus. E ele disse: vejo os céus abertos, o Filho do Homem em pé à direita de Deus. Nesse momento de crise extrema, se coloquem no lugar de Estevão, sendo puxado para fora do Sinédrio, as pessoas falando tudo que se imagina a seu respeito, batendo provavelmente, jogando ele de um lado para o outro, arrastando como podiam. Colocaram ele lá em algum lugar que eles acharam adequado para apedrejá-lo. E, diante dessa crise extrema, a Bíblia diz que Estevão estava cheio do Espírito Santo. E é interessante que, mesmo sendo cheio do Espírito Santo, o Espírito Santo não lhe dá uma rota de fuga. O Espírito Santo não lhe dá uma escapatória dessa situação tão difícil, mesmo sendo injusta. Ele injustamente estava sendo acusado de ter blasfemado, injustamente ele iria ser apedrejado, e o Espírito Santo não lhe dá uma rota de fuga, uma escapatória desse problema tão sério. Mas o Espírito Santo dá uma visão daquilo que realmente importava naquele momento. Ele viu a glória de Deus e Jesus à sua direita. E tem um detalhe bem importante aqui, porque em outros textos bíblicos, Jesus é descrito como aquele que está assentado à direita de Deus. Não é? Vários textos falam de Jesus assentado à direita de Deus. E esse texto fala que que Estevão viu Jesus em pé à direita de Deus. Diversos comentaristas bíblicos, estudiosos, eles sugerem que Jesus, como uma forma de honrar Estevão, que naquele momento estava passando por aquilo, e mesmo assim estava enfrentando, baseando-se na sua fé em Cristo, como uma forma de honrar o primeiro mártir da igreja e atuando ainda como seu advogado diante de Deus Pai, enquanto os juízes terrenos o condenavam injustamente. Um contraste aqui muito grande entre aquilo que está acontecendo. Os homens apedrejando, considerando aquele homem um blasfemo,
culpado, enquanto o justo juiz está se colocando de pé para honrar aquele que estava ali prestes a receber em casa. Então, enquanto o Sinédrio via um blasfemo, Jesus via ali um homem que depositava a sua fé nele. Via alguém ali que era digno de ser recebido de pé. A fé de Estevão permitiu que ele visse além daquilo que estava acontecendo, da situação que se apresentava, daquele tumulto todo, as pessoas procurando pedras para jogar nele, as pessoas falando, gritando aos seus ouvidos. Ele teve uma visão que transcendeu essa situação. Imagina alguém que está num local muito escuro, uma escuridão completa, sei lá, uma sala, faltou luz na cidade toda, e aí a gente fica já meio... a primeira reação que a gente tem é um susto, né? Quando falta luz à noite. E aí a gente, por instinto, vai procurar alguma coisa para iluminar. Geralmente é a lanterna do celular, que está mais próximo à mão. Estevão estava vivendo uma situação em um mundo completamente escuro. Uma escuridão completa se abateu sobre a vida de Estevão. Mas naquele momento ele teve uma visão da verdadeira luz, que é Jesus iluminando aquele como se fosse um facho de luz naquele momento de escuridão, iluminando aquele momento. E certamente Estevão, naquele momento, talvez até se temporariamente esqueceu do que estava acontecendo diante daquela glória que ele havia visto de Deus e Jesus em pé ao lado de Deus Pai. E aqui nós temos algumas aplicações bem importantes para as nossas vidas nos dias de hoje, porque quantas vezes as nossas lutas diárias nos ofuscam daquilo que realmente importa. Quantas vezes as circunstâncias, que podem ser doenças, pode ser uma crise financeira, pode ser uma crise no casamento, em algum relacionamento, nos tiram o foco daquilo que realmente importa, que é o nosso Senhor. Quantas vezes essas coisas bloqueiam a nossa visão a respeito de Jesus. A fé de Estevão, ela nos ensina aqui que o segredo da perseverança, de ter uma constância no nosso relacionamento com Jesus é aquilo que Paulo vai dizer mais para frente. Paulo, que é o Saulo, que está aqui, e que vai dizer mais para frente, para nós mantermos os olhos fixos em Jesus. Os olhos lá, na frente, na eternidade, em Cristo, naquilo que importa. E o próprio apóstolo Paulo vai nos dizer também que, ao fazer isso, todos os nossos sofrimentos se tornam leves e momentâneos diante daquilo que nos aguarda. Estevão viveu isso exatamente aqui. Ele teve uma visão da eternidade. E aquele problema que talvez para a maioria de nós, se não para todos, seria algo extremamente difícil. Eu não sei se você consegue imaginar ser apedrejado até a morte. Ele conseguiu ter essa visão pela capacitação do Espírito Santo, e isso fez com que aquele momento tão crítico se tornasse menor do que a glória que o aguardava na eternidade. Nós precisamos cultivar uma vida também cheia do Espírito Santo. E aí, aqui entra uma questão importante, porque muitas vezes há uma confusão do que é ser cheio do Espírito Santo, não é? No nosso evangelicalismo brasileiro, nós temos uma grande confusão a respeito do que é ser de fato cheio do Espírito Santo. Alguns acham que ser cheio do Espírito Santo é rodar, perder o controle, pular muito alto, gritar mais alto que os outros, enquanto a gente vê lá em Gálatas capítulo 5 que o fruto do Espírito é domínio próprio. Alguns acham que ser cheio do Espírito Santo é falar numa língua que não existe, é fazer alguma coisa desse tipo. Isso é um dom que talvez possa ser usado pelo Espírito Santo em algum momento, e falar em algum idioma que você não conhece. Ser cheio do Espírito Santo é ser alguém que está constantemente crucificando a si mesmo, que está constantemente buscando fazer a vontade de Deus, que está constantemente avaliando a própria vida à luz daquilo que o próprio Espírito mostra e lutando contra os pecados recorrentes, contra as fortalezas do coração. É alguém que está sendo impelido pelo Espírito a servir, a ser útil de alguma forma na comunidade. É alguém que busca conhecer mais a palavra de Deus, mas não só um conhecimento cognitivo, um conhecimento que se transforma em fruto de vida, de transformação pela palavra. Isso é ser cheio do Espírito Santo. Ao estarmos bem alimentados, uma vida de aprendizado constante da palavra, uma vida de oração constante, certamente essas circunstâncias difíceis se tornarão um pouco menos difíceis de serem
passadas. Nós precisamos manter os olhos fixos em Jesus. Pela fé, crermos que a glória que nos aguarda é muito maior do que os sofrimentos temporários dessa vida, que certamente nós enfrentaremos. Na semana passada, o Olavo falou a respeito de que nós vamos enfrentar problemas e circunstâncias difíceis. A grande questão é como e aonde nossos olhos estarão fixos quando isso acontecer. A segunda verdade que nós temos aqui sobre a fé de Estevão, nos versículos 54, 57 e 58, é uma fé que enfrenta a fúria do mundo. Olha só o versículo 54, acompanha comigo. Ouvindo isso, ficaram furiosos e rangeram os dentes contra ele. Agora pula para o 57. Mas eles taparam os ouvidos e, dando fortes gritos, lançaram-se todos juntos contra ele. E o 58 diz que ao arrastaram-no para fora da cidade e começaram a apedrejá-lo. É uma situação que descreve fúria, ira extrema, uma perda de controle total por aqueles que estavam ouvindo aquilo que Estevão falou. Eles rangem os dentes, eles tapam os ouvidos. E isso demonstra a total incapacidade do homem natural de suportar a verdade do Evangelho. O Evangelho, ele não é uma boa nova, mas para o homem natural, ele não é uma mensagem boa de se ouvir. Porque o Evangelho vai nos dizer que nós precisamos de um Salvador. E quando nós começamos a entender, estudar, ouvir o porquê precisamos de um Salvador, a gente começa a espernear. A gente começa a espernear. Porque a gente gosta de ser autossuficiente. Eu falo como humanidade. A gente gosta de ser autossuficiente. A gente gosta de pensar que nós somos o centro de tudo. Que tudo é para nós, tudo é por nós, tudo é para mim e o eu. E o Evangelho é exatamente o contrário disso. Quando a palavra de Deus confronta o pecado humano, a resposta comum é hostilidade. Eles não queriam ouvir. E mais do que não querer ouvir, eles queriam calar aquele que estava falando. Eles taparam os ouvidos, começaram a gritar, mas isso não foi suficiente, eles tinham que calar Estevão. Eles tinham que calar, porque Estevão estava falando da verdade do Evangelho. E o texto menciona que as testemunhas deixavam suas capas aos pés de um jovem chamado Saulo. E aqui nós vemos a soberania de Deus num aparente caos. Não era por acaso, porque acaso não existe para Deus. Saulo estava ali presente. E talvez o testemunho de Estevão, mais para frente, quando Paulo, então, que era Saulo, né, e o livro de Atos começa a se referir a ele como Paulo, talvez o testemunho de Estevão na sua morte, que ele estava ali, teve um impacto profundo na conversão do próprio Paulo. A fé de Estevão enfrentou não apenas um grupo de homens furiosos, mas enfrentou todo um sistema religioso dos seus dias. E esse sistema se opunha constantemente contra o reino de Deus que era chegado através de Jesus Cristo. Agora nós, nos dias de hoje, também não devemos nos surpreender quando somos hostilizados por evangelizar, por falar do Evangelho, porque a mensagem do Evangelho e o coração humano continuam o mesmo. O Evangelho é ofensivo para aqueles que amam as suas próprias trevas. Então nós não precisamos ficar surpresos quando alguém começar a nos tratar diferente, quando a gente tenta falar de Jesus, quando a gente começa a falar do Evangelho. A hostilidade ela deve ser esperada, inclusive. Agora, a grande pergunta para nós hoje é se nós estamos dispostos a falar a verdade, mesmo quando isso nos custa talvez a reputação, talvez o nosso conforto, talvez um relacionamento com alguém que não vai mais querer saber de conversar contigo. Será que estamos dispostos a pagar esse pequeno preço para falar a verdade do Evangelho? A fé de Estevão nos desafia a cumprirmos esse chamado de Deus, mesmo quando o mundo ruge contra nós. E vamos ser bem sinceros, né, gente?
aqui nós não sofremos tanto assim pelo Evangelho. Eu me arrisco a dizer que é bem pouco. Em outros contextos, como nós sabemos, pessoas correm risco de vida por compartilhar o Evangelho. Correm o risco de passar o resto dos seus dias numa prisão, na cadeia, por compartilhar o Evangelho. Aqui a gente está muito de boa. E talvez esse seja um grande problema também, de ter uma fé tão frágil. Porque a gente pode viver como bem quer, falar aquilo que bem entende, e a consequência vai ser bem pequena. Mas nós precisamos, mesmo assim, permanecermos fiéis ao chamado de Deus de falar do Evangelho para todas as pessoas, ensinando-as, batizando-as, discipulando-as e assim por diante. E a terceira verdade que nós temos aqui na fé de Estevão é uma fé que reflete o caráter de Cristo. No versículo 59 até o 60, nós vemos que a postura de Estevão ela é muito semelhante com aquilo que Jesus faz na cruz também. As últimas palavras de Estevão são quase que um eco das palavras de Jesus na cruz. Porque ele diz, recebe o meu espírito, assim como Jesus também fala na cruz. E demonstra uma confiança absoluta, uma certeza de onde ele sabia que estava indo. Ele não nem cogita, será que é de fato verdade isso? Será que agora, quando eu morrer, eu vou me encontrar com o Senhor Jesus? Ele fala, recebe o meu espírito. Ele tinha certeza para onde ele estava indo. A pergunta para nós é, temos certeza? Tem uma musiquinha infantil, não sei quantos lembram. Todo mundo conhece, pensou nessa música agora. Se o seu coração parar de bater agora, se você for embora, para onde você vai? Música meio sinistra, né? Mas, de fato, se o seu coração parar, você tem a certeza que Estevão teve? Eu vou estar na glória com o Senhor Jesus. Recebe o meu espírito. Mas o que ainda é mais impressionante aqui, porque Jesus na cruz perdoa os seus inimigos, mas Jesus era o homem-Deus, perfeito. E às vezes a gente se esconde atrás disso para dizer, não, mas é que Jesus era Jesus, né? Eu não consigo fazer porque eu sou eu, Jesus era Jesus, né, João? Estevão faz aquilo que Jesus fez na cruz e se coloca no lugar de Estevão, sendo apedrejado injustamente, não tinha feito nada. Ele sabia que era mentira, ele sabia que o motivo pelo qual ele estava morrendo era mentira. Era injustiça. E Estevão, antes de morrer, ele diz, Pai, perdoa eles. Algumas versões vão dizer que Estevão disse, não lhes impute este pecado, não ponha esse pecado na conta deles. Quase que as palavras de Jesus, eles não sabem o que fazem. Estevão morreu perdoando. Ele não morreu amargurado, ele não morreu irado com aqueles que estavam ali fazendo isso, os seus algozes. Estevão morreu pedindo ao Pai que perdoasse aqueles que estavam fazendo isso. Eu não sei se no lugar de Estevão eu teria capacidade, só pelo Espírito Santo mesmo, de fazer algo desse tipo. E aí o texto diz então que ele falou isso e tendo dito isso, adormeceu. Um termo tão bonito, porque já traz essa dimensão de que a morte não tem mais a palavra final. Não é mais a morte que diz o que acontece, porque Jesus havia vencido a morte na cruz. Então o texto nos diz que ele adormeceu, porque a morte para aqueles que creem em Cristo é um até logo. Em breve estaremos diante de Deus na glória, vivos eternamente. A morte não teve a última palavra sobre Estevão. A graça de Deus foi manifestada nesse testemunho final dele aqui. E para nós hoje, algumas aplicações também, como nós reagimos quando nós somos injustiçados. Às vezes, quando a gente vê a injustiça, a gente já fica irado, mas quando a injustiça é contra a gente, como que a gente reage? A nossa tendência natural, eu me arrisco a dizer que é retribuir na mesma moeda. Afinal de contas, como diz o ditado popular, a vingança é um prato que se come frio.
Como a gente reage quando a injustiça acontece na nossa vida? E vai acontecer. Talvez a gente, às vezes, vai ser o agente da injustiça na vida de outra pessoa. Talvez outras pessoas vão ser injustas conosco. Talvez alguma coisa que a gente não tem nenhum controle vai acontecer e nós seremos injustiçados de alguma forma. Mas como nós reagimos quando isso acontece? Em casa, com as crianças, a gente vê isso acontecendo na prática, onde eles querem retribuir. E nada é justo, tudo é injusto. Se um faz uma coisa, o outro tem que poder fazer para o outro aquilo que aconteceu. Se um recebe uma coisa, o outro tem que receber igual, porque senão isso é injustiça. E assim por diante. E eu me arrisco a dizer, mais uma vez, que a gente ainda mantém isso nos nossos corações depois da vida adulta, a gente só não externaliza tanto. Mas quando alguém faz uma coisa contra a gente, naturalmente a gente quer fazer o mesmo, talvez mais, porque ele me causou mal e ele tem que sofrer, e ele tem que pagar. E Estevão nos ensina que a graça que eu recebi de Jesus, eu devo estender para aquelas pessoas que estão também, de alguma forma, sendo injustas comigo. Ao entender quem eu era quando eu fui perdoado e alcançado pela graça de Deus, que eu era um inimigo de Jesus, que eu não estava nem aí para Jesus, e mesmo assim, ele morreu na cruz no meu lugar, e a sua graça me alcança. Quando eu entendo quem eu era e o mal que habitava em mim e que eu cometia, mesmo na ignorância, contra o Senhor Jesus, e fui perdoado sem pedir perdão, eu não tenho como exigir de alguém que pague de alguma forma a ofensa contra mim, ou a injustiça contra mim. O perdão que eu recebi de Cristo, eu devo estender para aqueles que são os meus ofensores. Eu sei que é muito difícil, eu sei que dói. Eu sei que perdoar alguém é um processo longo, mas não é um sentimento. É uma decisão, uma escolha que a gente vai ter que tomar, talvez vez após vez, até que Deus vá trabalhando no nosso coração, a ponto daquilo descansar. Mas nós somos chamados, como cristãos, se queremos ser obedientes a Jesus, de também perdoar, assim como fomos perdoados. A oração do Pai Nosso. Para nós encerrarmos, Estevão terminou a sua jornada terrena naquele dia, apedrejado, foi morto até o fim, até que não restasse nada de vida em seu corpo, mas o seu legado permanece vivo. Estava apenas começando o legado de Estevão. A morte de Estevão, se você continuar lendo ali o capítulo 8, nós vamos perceber que desencadeou uma grande perseguição contra os cristãos. E o que aconteceu com essa grande perseguição? O evangelho se espalhou. O sangue de Estevão derramado, ele foi quase que um fertilizante da semente do evangelho. Potencializou, porque a partir da perseguição o evangelho começa a se espalhar por todas as regiões. Isso nós vemos ali no capítulo 8 de Atos. E além disso, as orações de Estevão para Deus perdoar, talvez nós podemos ver uma resposta muito clara de Deus sobre esse perdão na vida do próprio Paulo que estava ali. Deus não colocou na conta de Paulo, apesar de ele ser um apoiador, de ser um homem muito influente naquele contexto, que estava ali aprovando o apedrejamento de Estevão. E eu fico pensando depois como que Paulo lidou com isso, após entender quem era Estevão, quem era o Senhor Jesus e quem ele era. É óbvio que a palavra de Deus não nos traz isso, mas eu imagino isso no coração de Estevão. O arrependimento, talvez, desse momento. Não tinha mais o que fazer a respeito. E não só desse momento, porque Paulo, como a gente viu na série que a gente fez em Atos, não sei quantos lembram, ele era descrito como um touro bravo que soltava fumaça pelo nariz na perseguição aos cristãos. Mas nós podemos ver a graça na oração, a resposta da oração de Estevão, essa graça alcançando a vida de Paulo, que se tornou o maior missionário depois, mais tarde. E a fé de Estevão, então, nos ensina essas 3 lições fundamentais para hoje. A primeira, o foco das nossas vidas. Nós devemos manter os nossos olhos fixos em Jesus, na glória de Cristo.
não importa quão difíceis sejam as circunstâncias. O nosso foco tem que estar lá. Isso vai nos fortalecer nas lutas do dia a dia. A segunda lição é coragem para enfrentar um mundo que ruge contra aqueles que falam do Evangelho, um mundo que grita, que tapa os ouvidos para aqueles que compartilham as boas novas do Evangelho. Nós precisamos de coragem. Talvez não tanta coragem quanto nossos irmãos perseguidos em outros países, mas precisamos de coragem, mesmo no nosso contexto, para falar para aquelas pessoas, às vezes, que nós amamos e que nós temos até uma vergonha de compartilhar do Evangelho, porque talvez a gente perca o contato, ou aquela pessoa, o que ela vai pensar de mim? No nosso ambiente de trabalho, às vezes, a gente precisa ter coragem para fazer o que é certo, compartilhar o Evangelho. Isso talvez vai ter um preço alto, inclusive. Por isso precisamos de coragem. Devemos estar preparados para enfrentar qualquer oposição do mundo com a verdade da palavra. E por fim, o caráter. Nós devemos refletir o amor, o perdão, a graça de Jesus, confiando na sua soberania até o fim. Por vezes nós queremos a graça, nós queremos o perdão, nós queremos que Jesus seja bondoso conosco, mas nós somos incapazes de estender isso para as pessoas que nos ofenderam, que nos causaram mal, que nos machucaram de alguma forma. Mas nós precisamos fazer isso. E eu sei, por experiência, que isso é muito difícil, mas que o Espírito Santo nos capacita a perdoar, a estender graça, a viver em paz com todas as pessoas. Que o Senhor Jesus nos conceda uma fé como a de Estevão. Uma fé que não teme nem a morte, que não tem medo de morrer, porque já encontrou a verdadeira vida, porque sabe para onde está indo e, na verdade, deseja ir para lá. Uma fé que não busca a glória própria para si mesmo, uma fé que busca a glória daquele que está em pé ao lado do Deus Pai, pronto para nos receber no seu reino eterno. Amém? Vamos orar, gente, mais uma vez. Senhor Jesus, muito obrigado. Obrigado pela tua palavra. Obrigado, Senhor, porque Estevão teve na prática uma fé que nos deixa tantos desafios, Senhor. Obrigado porque nós temos esse relato que, ao mesmo tempo que percebemos a maldade do coração humano, percebemos também o quanto o Senhor é capaz de transformar a vida de alguém. Tantas coisas, Pai, nos são apresentadas aqui, tantos desafios para nós, Pai. E a minha oração é que o Senhor nos capacite a vivermos uma fé, uma vida que te agrada, Senhor. Que os nossos olhos estejam fixos no Senhor constantemente, Pai. Eu não sei a realidade de cada um que está aqui, mas o Senhor conhece o coração, as dores, as alegrias, as tristezas, Pai, de cada um que estão aqui. Ajuda-nos, Senhor, a mantermos os olhos fixos em Ti, mesmo quando as coisas ao nosso redor parecem que ter saído do controle. Mesmo quando as circunstâncias das nossas vidas nos dizem o contrário, nos dizem que o Senhor esqueceu da gente e que o Senhor perdeu o controle, que a gente tenha fé e mantenha os olhos fixos naquilo que sabemos a teu respeito, de que o Senhor é um Deus que não falha, que não se esquece, um Deus que restaura, que transforma, que dá vida nova a todo aquele que crê em Ti. O Senhor nos ajuda a termos coragens também, para testemunhar a teu respeito, uma coragem que transpõe a vergonha, a omissão, uma coragem, Senhor, de falar a respeito do Teu Evangelho, que confronta a nós e a todas as pessoas, principalmente aquelas que não Te conhecem, de tantas formas, e que às vezes vão reagir com hostilidade, ou com outras reações que nós não gostamos, mas que estamos dispostos a pagar o preço, Senhor, porque é isso que o Senhor nos chamou para fazer também. Então nos dá coragem, nos capacita nesse sentido, Senhor, de testemunharmos, não só com nossas vidas, mas com nossas palavras também, de falarmos do Teu Evangelho para as pessoas que estão ao nosso redor, de transbordarmos da mensagem do Evangelho para as pessoas que estão ao nosso redor, Senhor. Nos ajuda, Senhor, a estendermos o perdão e a graça que o Senhor nos deu na cruz. É tão difícil, Senhor, mas nos ajuda a olharmos para quem éramos quando o Senhor nos alcançou. Nos ajuda a entendermos o Teu perdão em nossas vidas, para sermos capazes de estender esse perdão, essa graça para a vida das outras pessoas que nos magoaram e nos machucaram ao longo da nossa caminhada. Pai,
Nós precisamos de Ti para fazer todas as coisas. Sem o Senhor, nós não passamos de pó da terra. Tem misericórdia de cada um de nós, Pai. Abençoa as nossas vidas, abençoa, Senhor, o nosso domingo, a semana que temos pela frente, que coloquemos em prática tudo aquilo que vimos aqui, Senhor, e aquilo que o Senhor nos mostrar que precisamos de transformação em nossos corações. É em Teu nome que eu oro agradecido. Amém. Amém. Queridos, um último aviso bem importante. A demanda por bolsas do acampamento está bem grande. E então o pessoal fez ali um monte de sobremesas deliciosas para comprar, levar para casa agora, fazer aquela comidinha e comer. Tem a promoção 1 potinho por 6, 2 por 12. É 1 por 6, 2 por 10. Tá? Valor mínimo, mas pode ajudar conforme Deus colocar no seu coração. E até semana que vem, se Ele permitir.